Nos últimos meses, tem se falado no aumento no número de casos de vírus dentro da China, com vários vídeos circulando online nas redes sociais chinesas mostrando hospitais do país lotados de pacientes. Além disso, algumas publicações nas redes sociais do país têm relatado um número crescente de mortes em suas regiões. Enquanto isso, as autoridades de saúde chinesas dizem que a temporada de gripe deste inverno é menos grave do que a do ano anterior. No entanto, além desses relatos nas redes sociais chinesas, o que tem chamado a atenção é que recentemente médicos e enfermeiros em algumas províncias da China chegaram a realizar simulações médicas de emergência. Então, afinal, o que está acontecendo com a saúde pública na China? E há motivo para outros países se preocuparem? Eu sou Emanuele Coure, editora de China do jornal Epoch Times, e esse é o China em Foco. Hoje nós vamos ouvir um ex-microbiologista do Exército dos Estados Unidos e especialista em China que monitora de perto a situação tanto na China quanto nos Estados Unidos. A questão é que ele tem questionado a transparência do regime chinês quanto à situação das doenças respiratórias. Nós vamos conferir também o que dizem alguns moradores na China que têm se preocupado com essa questão do surto viral. Fiquem comigo. Antes de seguirmos, já deixa aqui a sua curtida no vídeo e se você é novo por aqui, lembre-se de se inscrever no canal. Eu vou trazer para vocês agora as entrevistas exclusivas realizadas com alguns moradores de diferentes partes da China sobre a situação no país. Por conta do histórico do regime chinês de perseguir e censurar pessoas dentro do país que tragam informações contrárias à sua narrativa oficial, nós distorcemos suas vozes para garantir sua segurança. Explicando brevemente para vocês, essas entrevistas foram realizadas pela edição em chinês do Epoch Times. O Epoch Times foi fundado nos Estados Unidos por dissidentes chineses que saíram da China por conta da perseguição religiosa. Hoje, a versão em chinês do Epoch Times é o maior jornal em chinês do mundo, que não é controlado pelo regime chinês. 你发烧感冒的多不多啊？很多，就是老年人和小孩比较多。你看我的小孩也在，我的母亲也生病了，就是那20多了，就是年轻人啊，还有这个10来岁的孩子，还有老年人70、80岁的，都是很多的感冒，就是它现在是一种新的病毒吧。哦，那个医院说这是什么病啊？说是一种流感嘛，对吧？我才发烧了，大人小孩都可多，都严重，流鼻子、喉咙疼，那没有说什么病毒，谁也不承认什么病毒。医院更多人，要排几个钟头啊？那排可久，那都等几个小时、5、6个小时、6、7个小时。这种现象从什么时候开始的？1个多月前都是大流行啊。可多了，我这不刚中完招吗？我现在还没好，没全好呢。他就表现的有上吐下泻，有发烧、咳嗽，浑身疼没劲儿。Algumas dessas pessoas nos disseram que elas suspeitam que seus sintomas, semelhantes aos da gripe, podem, na verdade, ser causados pela Covid-19. Elas temem que os médicos tenham sido instruídos a evitar tais diagnósticos, já que as autoridades declararam vitória na luta contra a pandemia há quase 2 anos. 那你发烧感冒的多不多？多啊，症状好像跟过去感冒差不多，可能还是这个新冠吧，吃药也不管用啊。就是有疫情嘛，北方有疫情，我姑父白肺，今天下葬，我也没回去了。本身身体很棒的。还有没有其他人啊？比较多，我是听别人说的，比较多。现在这段时间那个火葬场的人也是排队火葬，火化。死了很多人，本身医院就平时也是爆满。殡仪馆现在那个就是烧那些死人的殡仪馆呐，当天就烧不了，要给那些殡仪馆的那些工作人员要塞红包，要给加钱才能烧的。你想死了多少人？殡仪馆有很多人吗？那当然了，有时候得排个5、6个小时吧。Esses relatos de testemunhas oculares dentro da China estão causando preocupações e vários entrevistados disseram ao Epoch Times que eles acreditam que o regime chinês está encobrindo a gravidade da situação. Várias pessoas afirmaram, por exemplo, que os hospitais e até mesmo as funerárias estão ajudando nessa censura e que os crematórios estão pedindo às pessoas que não filmem as multidões reunidas ali.
Alguns também levantaram dúvidas sobre os resultados dos testes de gripe dos hospitais chineses, já que, segundo eles, a medicação que eles estão recebendo, que seria para o tratamento de gripe, não parece estar aliviando seus sintomas. Eles dizem que os médicos também se recusaram a responder às dúvidas sobre os resultados dos testes. Este é um tópico delicado e cheio de controvérsias, por isso eu quero trazer para vocês trechos de uma entrevista com Shan Lins. Shan foi microbiologista do Exército dos Estados Unidos por 7 anos e tem acompanhado a situação do vírus dentro da China. Ele também é professor assistente do Departamento de Ciências Biomédicas da Feitian College, com sede em Nova York. Essa entrevista também foi realizada pelo Epoch Times em chinês. I think from the netizens report, the videos and the many posts, it's very alarming. And these waves, many people suggesting is even bigger than during the COVID period. And so I think it's very, very concerning. The Chinese government only emphasizing this is a regular winter season. Chinese government recognize there are spikes of these different pathogens. But however, it cannot explain why so many people have severe symptoms, why so many hospitalizations as well, why so many deaths. Ainda não está claro quantas pessoas foram infectadas com o vírus da gripe ou com a Covid-19 este ano. Dados recentes mostraram 112 infecções por Covid-19 e 7 mortes em dezembro de 2024, de acordo com o relatório mensal do CDC, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças da China. Além disso, em um relatório separado, o CDC relatou 1,5 milhão de casos de gripe em geral em dezembro passado, resultando em 7 mortes. O CDC afirma que a tendência das infecções está diminuindo, sem que nenhum patógeno novo ou desconhecido tenha sido identificado. Ele também afirma que o vírus da gripe é a principal causa das infecções respiratórias e que tanto o norte quanto o sul da China registraram menos casos positivos, com apenas um surto regional relatado. Mas o que tem chamado a atenção é que esses relatórios destoam fortemente do que dizem os moradores de várias regiões da China, coisa que tem gerado preocupações, principalmente por causa do histórico do regime em ocultar informações. Por exemplo, desde dezembro de 2022, o principal órgão regulador de saúde da China parou de publicar números diários sobre a Covid-19. Isso aconteceu logo após uma gravação de uma reunião interna da Comissão Nacional de Saúde da República Popular da China ter vazado. Nesta gravação, eles indicavam que os surtos de Covid eram muito piores do que os números oficiais indicavam. Inclusive, agora as pessoas estão questionando por que os hospitais estão realizando exercícios de emergência, se os avisos oficiais dizem que as infecções estão diminuindo. I think the Chinese government is actually hiding something very serious. And so from different information we collected, we can see many provinces in China actually have drills for avian flu human infections. Like in Shanxi province, Shanxi Taiyuan cities, in Fujian province, in Fuzhou cities, in Guangdong province, there are many provinces they actually have drills and to prepare for avian flu human infection. So there's a huge alarm signal. Outra preocupação que tem surgido é que, apesar dessas superlotações que têm sido relatadas e dessas simulações que têm sido realizadas, o regime chinês ainda tem colocado grandes esforços para impulsionar o turismo no país. Isso na esperança de alavancar sua economia que está lenta. Por exemplo, em dezembro passado, Pequim anunciou uma política de isenção de visto de 10 dias para cidadãos de mais de 50 países, incluindo Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, facilitando muitas viagens à China. I would not recommend people going to China for tourism when Chinese government not transparent regarding about the big wave of hospitalization as well as death tolls in China. Além dos inúmeros relatos que têm surgido quanto à superlotação em hospitais na China, o que também chama atenção são os relatos de um aumento da gripe aviária. Os proprietários de granjas avícolas na China estão relatando grandes perdas causadas pelo vírus da gripe aviária, com vídeos nas redes sociais chinesas destacando pilhas de galinhas e patos mortos. Mas assim como a superlotação dos hospitais, essas informações não aparecem nas manchetes da mídia chinesa. Nos Estados Unidos, o CDC informou que o vírus da gripe aviária já afetou mais de 150 milhões de aves domésticas e já começou a se espalhar para outros mamíferos, inclusive animais selvagens como linces e ursos marrons, e animais de criação como o gado leiteiro. Somente no ano passado, cerca de 1.000 bovinos testaram positivo para o H5N1. Até o momento, o CDC dos Estados Unidos ainda classifica como baixo o risco da gripe aviária para os seres humanos.
Ele também não detectou nenhum caso em que a gripe aviária tenha se espalhado de pessoa para pessoa, o que significa que todas as infecções humanas vieram do contato direto com essas aves infectadas. Apesar disso, Xianglin disse que o Departamento de Saúde não está fazendo o suficiente para se preparar para a possibilidade de um surto mais sério. To me, actually, I think the United States or overall Western societies also not pay enough attention to the risk for avian flus. So CDC still evaluate the whole situation as a low risk to the public. But if it can jump from birds to cattle, and it means the virus adapts to mammalian species much faster. And then it will adapt to human species much faster than from birds to cattle. Além disso, um epidemiologista da Flórida, Dr. Edwin Michael, destacou outro perigo em potencial. Se um ser humano fosse infectado pelo vírus da gripe aviária e pelo vírus da gripe A ao mesmo tempo, os dois vírus poderiam sofrer uma mutação e se transformar em uma cepa mais perigosa. Michael disse também que este novo vírus poderia causar uma epidemia. A preocupação surge no momento em que os Estados Unidos enfrentam sua temporada de gripe mais severa em 15 anos. E pela primeira vez, no mês passado, o número de mortes causadas pela gripe ultrapassou o número de mortes causadas pelo coronavírus. In New York, like also in Indiana, there are many cases that hospitals are so overcrowded, ICU crowded. And so there are overflows on ICUs for influenza-like illnesses. That means this winter is very unusual, right? So if CDC still treat it like, we just like a regular season collecting data and then do analysis afterwards, it will be late. Os Estados Unidos, o Reino Unido, a Austrália e a União Europeia começaram já recentemente a preparar vacinas para combater as infecções humanas pelo H5N1. Bom, isso é tudo por hoje no China em Foco. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam deste novo surto de vírus ali dentro da China. Vocês acreditam realmente que o Partido Comunista Chinês esteja encobrindo algo? Muito obrigada por assistir e até uma próxima.